Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 27 de abril, com nossa Academia Espiritual. Vamos então à Palavra de Deus desta terça-feira da quarta semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o tema Pastor Ovelha continua. Porém, agora o cenário muda. Jesus está no templo, passeando pelo templo. E eles querem de Jesus uma resposta diante de uma dúvida que tem. Ele é ou não o Messias? E aí, Jesus vai dizer para nós, vai ficar enrolando a gente, vai deixar a gente na dúvida o tempo todo, ou você vai dizer para a gente mesmo se você é o Messias? A resposta que Jesus dá não é direta. Por quê? Porque não adianta ele dizer sim, eu sou. Não vai resolver, porque só vão compreender que Jesus é o Messias pela fé. E eles não querem crer. Eles não querem crer em Jesus. E a resposta o próprio Jesus já disse. Eles não querem crer porque não são suas ovelhas. Aí a gente podia perguntar, poxa, mas aí então é maldade de Deus, porque Jesus falou ali que só pode ser ovelha de Jesus aquelas que o Pai chamar e escolher. Então Deus não chamou e não escolheu aqueles? Não se trata disso. Se trata de que Deus chama todos à comunhão com Ele através de Jesus. Agora, é preciso essa abertura da fé, abertura de coração, é preciso uma liberdade interior para ser capaz de responder. E eles estavam fechados de tal modo que não aceitavam crer em Jesus. Então, como que nós podemos reconhecer que Jesus é o Messias, o Salvador? A resposta também Jesus dá no Evangelho, observando as suas obras. As obras de Jesus, o poder que Jesus realiza, a maneira como ele faz as coisas, revelam quem ele é. Agora, como que é possível observar as obras de Jesus? Não se trata de ficar de longe olhando e analisando, porque de fato eles faziam e como não tinham fé, não conseguiam fazer esse passo. Só é possível prestar atenção nas obras de Jesus se tornando discípulo de Jesus. É aí que está, é o discipulado, né? É porque aí você senta aos pés do mestre como aluno para aprender dele,
né? É só nessa perspectiva que podemos observar o agir de Jesus e crer nele, reconhecê-lo como o Messias, o Salvador. Quem não se torna discípulo, ou usando aqui as palavras do próprio Jesus no Evangelho, quem não é ovelha do seu rebanho, não pode ouvi-lo e muito menos reconhecer nele o Messias. A própria expressão também ouvi, que Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, se tornar discípulo de Jesus é escutar a voz do Senhor. E escutando a voz, reconhecer a sua ação e reconhecê-lo como Messias. De outro lado, Jesus poderia fazer o milagre maior, aquela coisa estupenda, aquele prodígio grandioso, que sem fé não é possível se abrir e acreditar nele. Então, a questão que se coloca aqui não é tanto esclarecer com uma resposta sim ou não se Jesus é o Messias, mas é a questão da fé. Somente pela fé é permitido se tornar discípulo de Jesus. Somente pela fé se consegue criar uma abertura interior de coração. E aí sim, nessa abertura interior de coração, o ser humano vai se moldando a Jesus. Então, não é um problema de esclarecimento, porque não é clareza de enunciados, resposta da ciência, mas é a fé. A fé de quem se aproxima de Jesus é que vai permitir se fazer discípulo, escutar a sua voz, perceber a sua obra e participar da sua vida. E vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura de nossa alma. 3 passos para nos ajudar a meditar e praticar essa palavra que acabamos de ouvir. Primeiro passo, você já sabe, o alongamento. Colocar-se na presença de Deus, invocar o Espírito Santo e seus dons. Junto com isso, você vai fazer um silêncio amoroso na presença de Deus. Abandonar-se por um instante nas mãos de Deus, aquietar o seu coração e falar com Deus. Segundo passo, aquecimento. Então, é uma reflexão pessoal que você é convidado a fazer nesse momento. E eu coloco então essa questão: como me sinto e me comporto como discípulo de Jesus? Reflita e reze um pouquinho isso. Não é só pensar, eu sou assim, mas reze isso: Senhor, eu me comporto como discípulo do Senhor, mas muitas vezes eu não consigo isso. Eu quero ser discípulo do Senhor, mas eu ainda tenho tais e tais dúvidas no meu coração. E o terceiro passo, o treinamento. Hoje convido você a fazer um ato de oferecimento como discípulo a Jesus. Senhor, eu estou aqui, eu me ofereço como discípulo, eu quero sentar aos teus pés, eu quero te pedir, Senhor, abra os meus ouvidos para que eu possa sempre escutar a sua voz, dá-me a sabedoria, o discernimento, ilumina os meus passos com a tua luz. Então, faça um ato de oferecimento como discípulo de Jesus, se entregue a Ele como seu discípulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.